Bem-vinda a mais um vídeo e nesse vídeo você vai ter muita clareza sobre os finais de ciclo. Então, se você está solteira há muito tempo ou há pouco tempo, não importa, esse vídeo é para você. Como lidar com os términos, como lidar com essa dor que é tão forte que nós assemelhamos com a dor do luto. A dor da perda de alguém. Primeiro, tenha em mente que se você terminou um relacionamento, vai ser doloroso. Por quê? O relacionamento entre homem e mulher é o mais forte, é a conexão mais profunda, porque é a nível de alma. Quando você entra em contato com alguém sexualmente, você se conecta com aquela alma de uma forma que você não faz com as outras pessoas. E é por isso que é muito doloroso. Então não queira passar por essa vida sem viver o luto dos fins de ciclo. Nós vamos falar aqui sobre 5 fases desse luto, desse término. Por quê? Porque nós precisamos passar por essas 5 fases para conseguir virar a chave, para conseguir realmente soltar do ciclo que já finalizou, para poder se abrir para outro. Eu vejo muitas mulheres presas em ciclos passados, então presas em acontecimentos do passado, e isso faz com que você não consiga viver outro relacionamento. Então vamos entender. Primeira, negação. Segunda, raiva. Depois, barganha. Quarta, tristeza. E quinta, aceitação. Você passa por todas essas para conseguir aceitar o fim do relacionamento. Vamos entender cada uma o que significa. O primeiro estágio é a negação. Então você termina um relacionamento e quando vê, você começa a viver a vida. É muito comum as mulheres tocarem o louco nesse momento e aí você para e pensa, nossa, mas eu nem tô sofrendo, ou nossa, eu sofri tanto durante esse relacionamento que agora eu não estou mais sofrendo. Essa é a fase da negação. É quando você nega, é quando você não se permite sentir aquilo que aconteceu. Então, a maioria das pessoas acaba atropelando essa fase. Dizem que as mulheres, quando terminam, passam por essa fase da negação muito mais rápido e depois de um tempo elas começam a sentir as dores do término. Mas depende muito de história para história. Aqui é importante saber que se você passou pela fase da negação, é como se você quisesse anestesiar os teus sentimentos para não sentir. Por um tempo você consegue manter, mas depois elas retornam, não tem como. Depois, segunda coisa que acontece depois da negação é você começar a ter raiva. Você ficar com raiva da história que você viveu, você ficar com raiva do parceiro, do antigo parceiro. Depois você se sente culpada por conta de que você colocou tanta energia ali em algo que não deu certo. Você também fica com raiva das suas escolhas de ter começado o relacionamento. Então, essa fase é uma fase que a maioria das mulheres, dependendo do tamanho da raiva, começam a querer se vingar. Então, tem várias formas de fazer isso. Vou dar um exemplo aqui. Você sai, você começa a ficar com alguém e quer sair para mostrar para o outro o antigo relacionamento, que você está bem, que está tudo certo, que você já está em outra, por vingança. Então, você quer machucar alguém que também te machucou. Essa é a fase da raiva. Vamos entender agora a terceira fase, que é a barganha. É quando você começa a se arrepender. É quando você começa a entender que as promessas que o outro te faz, de voltar, de querer voltar, pode ser que dê certo. E aí você volta atrás na tua decisão e você começa a se relacionar novamente com essa pessoa. Na maioria das vezes, não funciona. Por quê? Sabe aquele relacionamento ioiô que vai e volta a todo momento? Cada vez que você volta mais machucada. Só funciona se
as duas pessoas mudam, se de verdade as pessoas mudam. E a verdade é que essas pessoas só mudam se quiserem, então você pode mudar, mas o outro, será mesmo que ele está disposto a fazer essa mudança? E sabe o que pode acontecer? Você se diminuir para caber em um lugar por conta de carência emocional, de medo de ficar sozinha, de achar que você não vai encontrar outra pessoa, e você pode ceder nesse momento. Só que muitas vezes você vai acabar se arrependendo por essa decisão. Então pense muito se você não está em carência emocional antes de tomar qualquer decisão de retorno. Quarta fase do luto, a tristeza. Pois então ela chegou, ela bateu na sua porta e você abriu. E veio todas aquelas lágrimas e veio todas as memórias e você começou a ficar muito triste. É normal. A tristeza faz parte da vida. O choro é uma forma de você eliminar a tristeza. Então, não segure esse choro, se permita chorar. Seja no teu canto, no teu momento, seja com uma amiga, seja dentro de uma terapia. Enfim, utilize esse momento de vulnerabilidade para soltar e curar essas feridas. Entenda que ela é passageira, que não é um momento que você vai ficar anos nessa fase, a não ser que você se enfie no fundo do poço e aí fique na fase da tristeza e nunca mais saia. Que muitas mulheres ainda estão nesse lugar. Agora, o que acontece na fase da tristeza prolongada? Depressão. E aí vai alterando todo o teu estado emocional até chegar nesse ponto. Não é o que nós queremos. Voltando aqui, para entender melhor a fase da tristeza, aproveita para ver um filme se você não consegue chorar. Ah, eu tô triste, mas eu não consigo chorar. A mulher que reprime muito sentimento chega na fase da tristeza e não consegue se permitir ser vulnerável. Então pega um filme triste, assiste, chora, deixa as lágrimas rolarem, que depois você vai se sentir melhor. Nada como um dia após o outro. A emoção vai sair e você vai se sentir bem. Quinta fase e última, tão esperada, a fase da aceitação. Por fim, você começa a aceitar. Mas como que você entende que você já aceitou? Quando você para de pensar na pessoa, quando você para de lembrar do passado, então você consegue focar no teu presente e no teu futuro. Você se sente muito melhor quando você pensa em falar alguma coisa para alguém sobre o que você viveu, não vem aquela sensação de tristeza, de raiva, de culpa, muito menos vontade de chorar. Então esse momento é que você já está pronta para se abrir para outro relacionamento, para viver outra fase e você entende que algo melhor virá, que tudo que você passou serviu para você aprender e agora você já está disponível para viver o melhor da vida. Mulher, para que tudo isso aconteça, para que você viva todas essas fases e você se liberte, é importante você entender que ciclos precisam ser encerrados. Então, algumas mulheres acabam mantendo uma conexão com o ex, até algumas contam uma narrativa, uma história para si mesma, que ser amiga do ex é possível, então elas continuam com essa relação, só que a mulher é muito mais emocional do que o homem. Então, mulher não consegue manter essa relação de amizade com o homem sem que nada tivesse acontecido. Então, lembre sempre que quando você encerra esse ciclo, precisa ficar para trás. Quando você começa a manter ele por perto e você quer continuar com essa conexão, até mesmo se colocando numa posição de amiga, você faz com que os dois não consigam ir para a vida. Então você trava o processo dele e você trava também o teu processo por pura carência. Então coloca aí no teu caderno encerrar ciclos. Por quê? Senão você não vai viver esses ciclos de luto, você não vai encerrar, sempre vai ter ponta solta e você vai se sentir assim, como se você não tivesse finalizado, e isso é muito ruim, porque não te abre para a vida. Agora, quando você compra um carro novo, me fala aqui,
Se você por alguma vez ainda liga para o dono que você vendeu e fica convidando ele para dar uma volta com o teu carro antigo, porque você sente saudades, então nos finais de semana você quer sair com o teu carro antigo. Não, né? Não acontece isso, porque quando você tem um carro novo, você esquece do antigo. Ou quando você vende o teu carro, pode ser que você não tenha comprado um carro novo, você segue vivendo a sua vida. Bola pra frente. Você não vai ficar conversando com o dono do teu carro que já passou, enfim, teu ex-carro. O que eu quero te dizer com isso? Que não funciona com carros e também não funciona com pessoas. Então se libere disso, pelo amor, para você poder passar para as outras fases. Agora, vamos imaginar que você começa a se relacionar com alguém. E aí você começa a gostar daquela pessoa, vocês começam a namorar, ele é o homem perfeito para você. Você diz assim, agora vai, agora eu tenho certeza que eu atraí o homem certo. E vocês estão ali curtindo a vida e de repente você descobre que ele está com uma relação de amizade com a ex. Então ele está conversando entre mensagens com a ex. Me fala aqui se você gostaria que isso acontecesse. Eu tenho quase certeza que você não gostaria, porque você não iria conseguir lidar com isso ou conviver com isso. Se você quer atrair uma pessoa na sua vida que também tenha encerrado ciclos, faça o mesmo. Não espere o homem perfeito chegar para aí você mudar. Mude para que o homem perfeito para você chegue. Agora eu vou passar um exercício para você finalizar ciclos e com certeza você vai se sentir muito mais leve. Você vai pausar esse vídeo. Por quê? Se você não pausar esse vídeo nesse momento, você vai estar sabotando, não vai fazer a lista e depois vai se arrepender. Então vamos lá. O que eu preciso que você faça? Escreva na tua caderno de anotações, ou enfim, onde você está fazendo as anotações, o nome de todas as pessoas que você já se relacionou e que você sente que ainda tem pontas soltas. Coloca o nome dele e não importa quantas pessoas forem, faz essa lista, porque é importante tanto para você quanto para ele, para nós fazermos esse desligamento energético. Escreveu a tua lista? Então vamos lá. Você vai pegar o nome da primeira pessoa que está na lista e você vai escrever uma carta. Primeira coisa que você vai colocar, como você se sentiu? Então, naquela época que vocês se relacionaram, você se sentiu de tal forma, triste, com raiva, enfim, vai colocando tudo que você sentiu por as coisas que te aconteceram ou que ele te fez. Coloca ali, deixa o sentimento vir, coloca pra fora, seja coisa boa, seja coisa ruim, coloca tudo. Depois que você colocar tudo que você quiser colocar, você está tirando de você, isso é muito importante, porque enquanto você não faz isso, fica tudo retido dentro de ti. Depois, segunda coisa que você vai fazer, você vai escrever para ele todas as coisas que você aprendeu com a relação de vocês. Ah, Jéssica, mas eu não sei. Para e pensa. Por quê? Todas as pessoas que chegam até nós vêm com algum motivo. E esse motivo sempre está correlacionado com o ensinamento. Então, o que essa pessoa te ensinou? Ah, só me ensinou coisa ruim. Coloca isso aí. Me ensinou como não ser ou como não ter um relacionamento. E vai listando as coisas e agradece por todos esses ensinamentos. Por que você faz isso? Muitas vezes nossa mente volta lá para o passado querendo entender o que aprendemos. E você não consegue se desligar desse passado. Então coloca nessa carta. Depois você vai liberar ele. O que é isso? Você vai escrever pedindo desculpas por todas as coisas que você fez, que magoou ele, que você sabe. Escreve ali as coisas que você lembra que você fez e não gostaria de ter feito. E escreve, estou encerrando esse ciclo nesse momento. Eu libero você e me libero de você. Pronto. Fez pro primeiro?
vai para o segundo. Fez para o segundo, vai para o terceiro, quantas vezes for. Lembre-se, para você fazer essas cartas, é importante você criar um momento, um ritual de conexão contigo, com o teu ser. Então, coloca uma música que você vai se sentir bem. Eu sei que é um processo que te traz algumas dores, algumas feridas, mas faz isso para se libertar. Uma música agradável ajuda, um cheirinho no ambiente, uma vela, pede orientação e vai fazendo as cartas que no final, depois que você tiver terminado, você vai queimá-las ou você vai rasgar e colocar fora, porque é um ato simbólico de você soltar, de você quebrar. Se não der para queimar, pode ser rasgar e colocar fora, tá tudo bem. O importante é você se desfazer disso. Então, vou retomar aqui com você as coisas que precisam estar na carta. Primeiro, sentimentos, então como você se sentiu. Segundo, aprendizados, o que você aprendeu. Terceiro, desculpas. Quarto, agradecimento. E 5, encerramento. Estamos combinadas? Depois, finalizando todo o processo, vamos dizer que você comece a se relacionar com alguém e deu errado. Porque vai acontecer, na vida acontecem erros. Você entrou num relacionamento achando que ia ser de uma forma e foi de outra. Faz a mesma coisa. Não deixa acumular ciclos ou relacionamentos frustrados para você fazer tudo isso. Talvez agora você está tendo que fazer tudo de uma vez só porque você não fez cada vez que aconteceu. Então acostume-se a resolver as pendências. Assim como depois, quando você estiver dentro de um relacionamento, você vai precisar resolver os problemas um por vez e não deixar tudo para depois. Então já comece a exercitar isso agora nessa fase. E eu te vejo no próximo vídeo.